Você já se viu pressionado a se curvar diante de algo que contradiz tudo em que você acredita? Já sentiu o calor das chamas de um mundo que exige sua rendição às suas ideias, seu sistema, seus ídolos? Hoje, quero falar diretamente ao seu coração sobre uma das histórias mais poderosas da Bíblia. 3 jovens que preferiram enfrentar a morte a comprometer sua fé. Shadraque, Mesaque e Abednego. Nomes estrangeiros, corações totalmente entregues a Deus. Daniel 3 nos transporta para uma cena dramática na antiga Babilônia. Uma estátua dourada de 27 metros de altura. Uma multidão se curvando. E 3 homens, de pé. O que essa história milenar tem a ver com você hoje? Absolutamente tudo. Vamos orar antes de mergulhar nessa jornada. Senhor, abre nossos olhos para enxergar além das fornalhas de nossa vida. Mostra-nos como permanecer de pé quando todos se curvam. Em nome de Jesus, amém. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Daniel 3:1. Pause por um momento e visualize isso. Uma estátua dourada, reluzente sob o sol da Babilônia, mais alta que um prédio de 9 andares. Impressionante, não é? Nabucodonosor não fazia nada pela metade. Esse homem era movido por uma ambição desenfreada e um ego que precisava constantemente ser alimentado. O que move os Nabucodonosores de hoje? O mesmo orgulho, o mesmo desejo de ser adorado, o mesmo impulso de criar estátuas douradas, sejam elas riquezas, poder, fama ou qualquer coisa que coloque o homem no lugar de Deus. E o que aconteceu em seguida? O rei convocou todos os líderes do império para a cerimônia de dedicação. Imaginem centenas de autoridades viajando dias, semanas talvez, convergindo para esse evento monumental. O recado era claro. Ninguém era grande demais para ignorar o chamado do rei. Você percebe como o mundo ainda funciona assim? Como ainda somos convocados diariamente a nos prostrar diante dos deuses modernos? Então, o arauto proclamou em voz alta: Esta é a ordem para vocês, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de instrumentos musicais, prostrem-se e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar e adorá-la será imediatamente jogado numa fornalha em chamas. Daniel 3, 4, 6. Note a estratégia: música hipnotizante, pressão social e uma ameaça mortal. O rei usou de tudo para garantir obediência, e funcionou. Quando a orquestra tocou, uma onda humana se curvou diante do ouro. Não é assim que somos tentados hoje? O mundo toca sua música sedutora. A sociedade cria sua pressão irresistível. E as consequências para quem desafia o sistema são severas. Talvez não uma fornalha literal, mas o fogo da rejeição, do ridículo, da exclusão. Mas alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Daniel 3:8. Sempre existirão aqueles prontos para apontar o dedo, não é mesmo? No meio daquela multidão prostrada, alguns olhos invejosos permaneciam abertos procurando quem estivesse de pé. Eles foram até o rei com palavras cuidadosamente escolhidas. Ó rei, viva para sempre. Começa com bajulação e termina com acusação. Há alguns judeus que o rei nomeou. Estes homens não dão atenção à vossa majestade. Não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel 3:12. O que você nota nessa denúncia? Eles não mencionam nomes imediatamente. Começam destacando que são judeus, estrangeiros, diferentes, pessoas que não pertencem. Depois enfatizam a ingratidão. Homens que você promoveu. A mensagem subliminar é clara. Você fez tanto por eles e veja como retribuem. Quantas vezes somos atacados dessa forma?
Você se acha melhor que todo mundo? Quem você pensa que é para não fazer o que todos fazem? Depois de tudo que fizemos por você, o objetivo dessas acusações é sempre o mesmo: fazer-nos duvidar de nossa posição, envergonhar-nos por nossa fé, pressionar-nos a nos curvar. E como reagiu o rei? Com fúria. Enfurecido, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3:13. Imagine a cena, a música parou. A multidão prostrada agora está de pé, formando um círculo. No centro, o rei vermelho de raiva e 3 jovens hebreus. A tensão é palpável. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Daniel 3:14. O rei ainda lhes dá uma chance, uma segunda oportunidade para corrigir seu erro. Agora, quando ouvirem o som, se vocês estiverem prontos para prostrar-se, muito bem. Mas, se não adorarem, serão jogados imediatamente na fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Daniel 3:15. Esta última frase revela tudo. Não era apenas sobre uma estátua. Era um desafio direto ao Deus de Israel. Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Quantas vezes o mundo nos desafia assim? Onde está seu Deus agora? De que adianta sua fé neste momento? E então, chega o momento da resposta. O momento que define não apenas quem eles eram, mas quem nós podemos ser. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não o fizer, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel 3:16-18. Pare e deixe essas palavras ecoarem em seu espírito por um momento. Que resposta extraordinária! Analise comigo. Não precisamos defender-nos. Eles não entraram em debate, nem tentaram justificar-se. A verdadeira fé não precisa de explicações elaboradas. Ela é evidente em si mesma. O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Eles afirmaram o poder de Deus sem hesitação. Não havia dúvida sobre a capacidade divina. E ele nos livrará. Havia confiança na vontade de Deus em agir a favor deles. Mas agora vem a parte mais profunda. Mas se ele não o fizer, aqui está o ápice da fé madura. Eles reconheceram que Deus poderia escolher não livrá-los e, mesmo assim, permaneceriam fiéis. Sua fé não estava baseada nos resultados, mas na relação. Não importava o que acontecesse, eles já haviam decidido. Não se curvariam. Você já chegou nesse nível de fé? Aquela que diz: mesmo que Deus não faça o que espero, mesmo que a cura não venha, mesmo que o problema permaneça, mesmo que o caminho seja através do fogo, eu não me curvarei diante de outros deuses. A resposta deles enfureceu ainda mais o rei. Seu rosto se contorceu de raiva. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal. Daniel 3:19. Note o exagero emocional. 7 vezes mais. Quando o mundo não consegue dobrá-lo pela persuasão, ele tenta quebrá-lo pela intensidade. As fornalhas de nossa vida frequentemente são superaquecidas quando demonstramos que não vamos ceder. Ordenou a alguns dos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha em chamas. Daniel 3:20. Eles foram amarrados e jogados totalmente vestidos na fornalha. O texto nos diz que o fogo estava tão intenso que matou os soldados que os lançaram lá dentro. A mente falando, não havia esperança. Caso encerrado. Mas Deus. Então, o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente. Perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens que lançamos amarrados no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Daniel 3:24-25. Que cena extraordinária!
O rei esperava ver 3 corpos carbonizados. Em vez disso, viu 4 figuras caminhando livremente entre as chamas. Repare em 3 detalhes fascinantes. Eles estavam desamarrados. As próprias chamas que deveriam destruí-los consumiram apenas as cordas que os prendiam. Não é exatamente assim que Deus trabalha. Às vezes é precisamente no meio do fogo que encontramos nossa maior liberdade. Eles estavam andando, não estavam paralisados pelo medo, nem caídos em desespero. Estavam de pé, em movimento, com dignidade. As fornalhas da vida não precisam nos imobilizar. Havia um 4º homem, semelhante a um filho dos deuses. Uma presença divina estava com eles no fogo. Não lhes foi poupado o fogo, mas foi-lhes garantida a companhia divina no meio dele. Querido irmão, querida irmã, esta é a promessa para você também. Deus não lhe prometeu uma vida sem fornalhas. Ele prometeu estar com você dentro delas. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o submergirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas, aproximando-se da porta da fornalha, Nabucodonosor gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Daniel 3:26. Note a mudança. Antes ele desafiava que Deus poderá livrá-los. Agora ele reconhece, servos do Deus Altíssimo. Quando eles saíram, todos se aproximaram e viram o milagre. O fogo não tinha queimado seus corpos, nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado, suas roupas não estavam queimadas e não havia cheiro de fogo neles. Daniel 3:27. O impacto foi tão profundo que Nabucodonosor, o rei pagão, fez uma declaração extraordinária. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei e preferiram entregar suas vidas a adorar ou prestar culto a outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Daniel 3:28. E mais, ele emitiu um decreto protegendo a adoração ao Deus de Israel em todo o império. Qualquer povo, nação ou língua que disser qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado e suas casas serão transformadas em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar como este. Daniel 3:29. Veja o poder do testemunho consistente. 3 jovens que não cederam mudaram a política religiosa de um império mundial. E, por fim, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Daniel 3:30. O que essa história nos ensina para hoje? Deixe-me compartilhar 7 princípios poderosos. Os ídolos de hoje raramente são estátuas físicas. São sistemas de crenças, pressões sociais, valores culturais que competem com nossa lealdade a Deus. O materialismo, o sucesso a qualquer custo, a aprovação humana, o prazer sem limites, todas são estátuas douradas exigindo nossa adoração. Pergunte a si mesmo: onde estou sendo pressionado a me curvar? Quais músicas o mundo está tocando, esperando que eu dobre meus joelhos? Sadraque, Mesaque e Abednego não improvisaram sua resposta diante do rei. Eles já haviam decidido muito antes a quem serviriam. Sua resposta imediata e segura mostra isso. A hora de decidir sua posição não é quando a pressão já está sobre você. É agora, no silêncio de sua comunhão com Deus. Que linhas você não cruzará? Que princípios não negociará? Decida hoje. Estes 3 jovens estavam mais preocupados com a eternidade do que com o momento presente. Preferiam morrer fisicamente a morrer espiritualmente. Sua visão ia além da fornalha. Quando enfrentamos nossas fornalhas, seja no trabalho, na família, na saúde, a pergunta não deve ser como posso escapar, mas como posso honrar a Deus aqui. Nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não o faça, esta é a equação perfeita da fé madura. Confiança total no poder de Deus, combinada com humilde aceitação da sua vontade soberana. Deus pode nos livrar de qualquer situação,
Mas às vezes, por razões que só conheceremos na eternidade, Ele escolhe livrar-nos através da situação, não dela. O quarto homem na fornalha representa a mais preciosa promessa. A presença divina nos acompanha em nossos momentos mais difíceis. Jesus não remove todas as fornalhas de nossa vida, mas entra nelas conosco. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 10.